Bom dia. Quero cumprimentar a equipe da KPMG, em nome de dois amigos que aprendemos a ter um respeito profissional mútuo, que é o Lino Champion, depois de alguns meses, anos, não o via, e o Marcos Bosco. Aprendi a admirá-los profissionalmente, porque foram nossos auditores quando eu era financeiro do Mackenzie. Naquele tempo, a gente não podia curtir a amizade e o relacionamento. Sempre fizeram um excelente trabalho. Quero cumprimentar todos aqueles que estão aqui, especialmente do ensino superior, na pessoa do meu presidente, o professor Hermes, tá certo? Quando o Janguier estava falando sobre a educação, né, a gente tem ouvido falar tanto, a minha fala é sobre filantrópicas, mercado e tudo, mas desculpe, eu não vou usar o tempo da minha apresentação, mas eu me lembrei de três coisas inacreditáveis que só pode acontecer no Brasil. Eu tenho um amigo meu, que hoje ele é gerente da General Electric e vende tomógrafos e tudo. Mas a carreira dele foi porque ele recebeu uma bolsa da CAPES e foi estudar no exterior. Fez um concurso na Embrapa, passou em primeiro lugar e não pôde assumir porque o diploma dele, patrocinado pela CAPES, não havia sido reconhecido. Percebem? É uma loucura, mas isso aconteceu, eu conheço a pessoa. Quero dar um outro exemplo. Quando eu fiz o doutorado, né, eu ia para a USP de motorista para fazer o doutorado. Eu me sentia constrangido, porque eu não pagava nada. Eu ainda perguntei, posso ajudar em alguma coisa? E durante muito tempo, eu trabalhei com um assunto inédito no Brasil, que é fundraising. Quando você diz que os ex-alunos de escolas públicas não contribuem nada com a instituição que eles estudaram, todo mundo não acredita, mas é uma política contrária à educação. Todo mundo diz educar, 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 mas na política você não vê atitudes que realmente levem a isso. Não é constrangedor ver uma comparação com a Coreia do Sul, que eu, por acaso, conheço. E, finalmente, quero dar um exemplo. Nós fizemos uma lei, eu tive o privilégio de presidir um grupo de estudos e levamos lá, eu e o Durso, lá para o antigo Haddad, uma lei Rouanet de educação. Veja, nós temos uma lei Rouanet de cultura, mas não temos uma lei Rouanet de educação que nos permita entender a cultura. E quando eu apresentei a lei Rouanet de educação para o Haddad, por azar, ele abriu a lei e estava escrito públicas e não públicas, isto é, que iniciativas da sociedade civil pudessem beneficiar públicas e não públicas. Assim, nos Estados Unidos, a Coreia, a Ásia e tal. Né? Aí ele engavetou, né? Até a repórter do semestre foi fazer uma entrevista com ele não quis dar entrevista, e aquele projeto ficou enterrado. Tá certo? É a Lei Rouanet de Educação. Então, bom, eu vou falar sobre um setor que... Quem é filantrópico aqui? Desculpe, pode levantar a mão sem vergonha, tá certo? Tá certo, então, obrigado. Acho que vocês vão... a minha ideia é compartilhar um pouco sobre um setor que é pouco conhecido. Eu, até algum tempo atrás, acho que, se foi conhecido, ele não foi bem conhecido, porque o governo, por N razões, acabou colocando apelidos e pejas que não contribuíram com o trabalho que tem sido feito. Eu gostaria de dar uma visão, apesar de focar na educação, eu gostaria de dar uma visão geral do setor. Para vocês terem uma ideia, o setor de instituições filantrópicas, que é instituições de ação social, educação e saúde. Eu vou focar em educação, mas, para vocês verem a representatividade, nós somos um dos setores que mais emprega no Brasil. Nós estamos falando de empregos diretos de 2.300.000 pessoas. O setor da saúde, por exemplo, 59% de todo atendimento de alta complexidade no Brasil são atendidos por instituições filantrópicas. E quero lembrar que, alguns meses atrás, o governo estava querendo tirar a filantropia das filantrópicas, que não podia, porque é um direito constitucional. Mas você veja o despreparo e o desconhecimento, né? Como você repõe isso? As instituições públicas que vão fazer isso? Então, 59% de todos os atendimentos de alta complexidade, 15% de todos os alunos do ensino superior são alunos de instituições filantrópicas. E, finalmente, 47% de todas as vagas socioassistenciais do Brasil, na área de assistência social,
são de instituições filantrópicas. Então, vocês vejam a importância. E as instituições filantrópicas, elas não começaram agora. Nós vamos ver aí que elas começaram desde o começo do Brasil. O que caracteriza uma instituição filantrópica? Primeiro, na área da saúde, ela tem que dar 60% dos seus atendimentos do SUS, o que significa receber uma remuneração muito baixa, inadequada, desestimulante, isto quando recebe e quando não é atrasado. Então, 60% do seu equipamento, da sua estrutura, praticamente é quase a fundo perdido, tá certo? É muito difícil. Tá? Na educação, as filantrópicas têm que dar uma bolsa para cada 5 pagantes. E não importa se ele paga 10%, 20%, 50%, 90%, sendo pagante, tem que dar uma bolsa. Tá certo? Então, na verdade, mais do que uma bolsa, porque não importa quanto que ele paga. E na assistência social, a obrigação é dar 100% de gratuidades. E aí nós temos um problema muito sério, porque como é que as instituições de assistência social podem captar recursos ou receber recursos se elas não podem receber? Então, é realmente uma legislação bastante confusa e difícil. Não sei se alguém me arruma uma aguazinha aqui. Então, eu dei uma visão geral sobre tudo. Vou falar sobre o que representa a imunidade, depois eu falo um pouco do setor, e, no final, eu tangencio sobre a governança e as principais dificuldades. Tá certo? Bom, primeiro, o Fórum foi criado há uns 3 anos atrás, como instituição jurídica formalizada. Você imagina 600 anos de filantropia no país, só agora nós tivemos uma instituição, e você dá a ideia, depois você que tem que vestir a roupa daquele negócio. Na ocasião, eu liderei um certo pequeno movimento e depois acabei, hoje, tendo que presidir. É um trabalho voluntário e, na verdade, nasceu lá numa mesa de reuniões das Irmãs de Santa Marcelina. Nós representamos mais de 11 mil instituições filantrópicas das 3 áreas, assistência social, educação e saúde. E aí está a nossa missão, que é atuar em defesa dos interesses das entidades beneficentes e, no final, visando plena garantia dos direitos constitucionais. Porque, no Brasil, tudo muda até o passado. Apesar de nós termos a garantia dos direitos constitucionais, há uma confusão enorme, tá certo? E essa confusão não beneficia esse setor que tanto tem feito pelo Brasil. Quando nós, mesmo antes de nós nos estruturarmos como instituição, formalizarmos com o CNPJ, nós queríamos saber, bom, quem que nós somos, quanto nós representamos, o que nós fazemos, o que nós recebemos de apoio, de imunidades e tal. E essa era uma ideia. E uma vez, conversando com o doutor Ives Gandra, doutor Ives falou, olha, para defender as instituições filantrópicas, no Supremo, eu tive que usar dados da Beneficência Portuguesa, porque eu não tinha outros dados. Então, para defender o setor, o doutor Ives usou os dados da Beneficência, quando ele não tinha dados nenhuns. E nós, então, falamos, puxa, nós temos que fazer uma pesquisa e sabermos quem nós representamos. Afinal de contas, quem nós somos, o que nós fazemos. E aí nós fizemos uma pesquisa inédita, e posso dizer a vocês que foi muito difícil. Por quê? Porque nós tivemos que pedir dados para os ministérios, e não foi fácil ter esses dados. Segundo, não foi fácil entendê-los e decodificá-los. Quando nós falamos do Ministério da Cidadania, o último censo que foi feito foi em 2011. O que você faz com o relatório na sua empresa que você receba hoje referente a 2011? No máximo, para utilizar o relatório, você vai usar como rascunho. Então, como é que nós administramos o Brasil sem ter dados atualizados e sem ter indicadores? Também é um fator muito importante, tá certo? Então, nós fizemos essa pesquisa, e a pesquisa foi muito interessante, que demonstrou que o setor como um todo, que vocês vão ver aí, nós, para cada R$1 de imunidade, nós retornamos 7,39 vezes. Então, nós estamos aí apresentando os indicadores. Quer dizer, recebemos imunidade, mas, por outro lado, nós estamos devolvendo
para o setor. Talvez um setor que devolve muito é o setor da saúde, até porque está endividado, para não dizer quebrado, como todos sabem. Tá certo? E aí nós fizemos essa pesquisa, e essa pesquisa, quando ela foi atualizada, nós tivemos uma ideia, etc. e tal, e pedimos para a Audisa, que são especializados no terceiro setor, para auditar o relatório. Então, hoje, o relatório está com dados atualizados e são dados também que estão auditados. Eu vou tomar liberdade que, lá atrás, o Bosco gentilmente falou, puxa, nós podemos fazer isso para vocês, também ajudar vocês, o fórum e tal. Mas eu já tinha um compromisso com a Audisa e não pude utilizar toda a expertise aqui da nossa querida KPMG. E nós fizemos essa pesquisa, e essa pesquisa, então, mostrou muito claramente a representatividade do setor. Eu quero dizer que as filantrópicas e a filantropia, elas existem antes de ter leis, normas, ministérios ou qualquer coisa. As filantrópicas faziam filantropia mesmo antes de ter qualquer coisa. Eu trabalhei no Mackenzie, o Mackenzie dava bolsas de estudo em 1870 para os filhos dos escravos da baronesa de Maria Antônia. Estudavam na mesma classe com os filhos dos barões. Vocês vão não acreditar, hoje não seria possível, a sociedade não aceita isso, nós fizemos uma experiência nesse sentido, mas naquele tempo era assim. Então, quando não havia lei de ter que dar uma bolsa para cada 5 pagantes, o Mackenzie já dava em 1870. Então, a Santa Casa de Misericórdia de Santos, 1543, já era uma instituição filantrópica. O pátio do colégio, né, escola, já dava bolsas naquele tempo. Tá certo? Bem, também eu quero, muito rapidamente, dizer o seguinte. A instituição que é filantrópica, o Fórum não trabalha com esse setor, apesar de ser um setor maior, mais amplo, mas sim somente aquelas que têm o SEBAS, isto é, o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. Então, o setor muda um pouco, perde entidades, porque, por N razões, ela não renova o certificado. Há uma pressão muito grande do governo, porque não tem interesse em que as instituições mantenham esta condição de filantrópicas. Tá certo? Então, nossos 11 mil que eu mencionei são aquelas que têm o SEBAS, isto é, têm os certificados de assistência social. Outra coisa importante também, nós não somos desonerados, isentos, os nossos benefícios não são gastos da Receita, como a Receita fala, e sim são imunidades que são dados pela Constituição. Inclusive, agora, recentemente, o Supremo reconheceu as filantrópicas como instituições que são imunes. Um detalhe, quando a Previdência foi criada, na cota da Previdência, o cálculo da cota já foi considerado para aquelas instituições que fossem filantrópicas não pagarem a cota patronal. E aquilo foi feito um rateio pelas demais. Como contrapartida, elas deveriam fazer o trabalho e o serviço que o Estado não teria condições de fazer. Bem, agora, recentemente, e muito mais, né, até é fácil de entender por que o governo está falando das isenções, aí, querendo mexer nos abatimentos da cota patronal. Né? E aí nós vemos que nós temos 284 bilhões de isenções, desonerações, que representam 4,3, ou isto é, 12 bilhões de imunidades para as filantrópicas. Tá certo? E as filantrópicas, então, que não são desoneradas, que são imunes, representam 12 bilhões. Aqui vocês têm um gráfico que mostra que, da arrecadação, e não das desonerações, da arrecadação da Previdência, as filantrópicas representam 3%, isto é, 12 bilhões. E aí nós temos a contrapartida, que é 779%, sendo o quantitativo e o qualitativo. Quer dizer, o quantitativo é o valor da bolsa vezes o número de bolsas. O qualitativo é o valor referente à qualidade que gera um deltazinho. Eu vou acelerar.
As filantrópicas também são fiscalizadas pelos 3 órgãos, pelos 3 ministérios, Tribunal de Contas e Receita Federal. Todas as outras desonerações não têm fiscalização, tá certo? Não tem monitoramento. Bom, toda a pesquisa está no nosso site, né? Pesquisa, dados, estado por estado, município por município. Na educação, para cada R$1, nós retornamos 4,66. Isto é, R$1 de imunidade, isto é, a isenção da cota patronal, a imunidade da cota patronal, nós devolvemos 4,66 mais. E aqui estão as contas, tá certo? Que daqueles 12, 4 são de educação, e dos 4 que recebemos imunidade, nós retornamos 18 bilhões, o que significa 4,66. Nós temos 3.624 escolas filantrópicas, que atendem 1 milhão e 200 mil alunos. Tá certo? Na educação básica, nós damos 250 mil bolsas. E aí vocês veem a distribuição dessas escolas filantrópicas pelo Brasil, sendo mais sul e sudeste. Infelizmente, vou ter que passar um pouquinho mais rápido. Também quero destacar que as escolas que tiveram melhor performance no Enem, elas estão localizadas no Piauí, Minas Gerais e Tocantins. Interessante, né? A gente, às vezes, pensa que o São Paulo e tal, mas, no final, eles se destacaram e muito bem. Na educação superior que nos interessa, nós somos 314 instituições de ensino superior, que atendemos 1 milhão e 200 mil alunos, sendo que nós damos 475 mil bolsas. Se juntarmos da educação básica com a educação superior, nós damos 725 mil bolsas. Bolsas integrais, tá certo? Aqui tem um detalhe importante. Nas escolas de ensino superior, as escolas filantrópicas, elas foram, em média, 7% melhores do que as públicas e do que as privadas. Eu atribuo isso também à qualidade do aluno que entra, porque há uma forte, vamos dizer, você tem vários candidatos vagas, isso também melhora a entrada dos alunos. Temos um aluno melhor, um ensino bom e que dá essa performance. Também as instituições filantrópicas estão concentradas aí em Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Santa Catarina e Minas Gerais. No IGC, né, o que se destaca aí nos cursos é Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Paraíba e Santa Catarina. A quantidade de instituições filantrópicas diminuiu 9%. Vocês veem aí que eram 344 e hoje são 314. Por que diminuíram? Deixaram de ser filantrópicas, perderam seu certificado, né, e, por isso, elas diminuíram. Por outro lado, as públicas e as privadas aumentaram 4% e 6%. E aí vocês podem ver que as privadas representam 1.848 instituições contra 314 filantrópicas. Aí a quantidade de funcionários, tá certo? Vocês podem ver que no setor público aumentou, mas no setor das instituições privadas e das filantrópicas diminuiu. Eu quero dizer que houve uma mudança de mercado. As privadas, as não filantrópicas, trouxeram uma grande contribuição. Elas, uma gestão muito mais acurada, né, uma redução de custos, uma melhor performance, acabou motivando as filantrópicas também a trabalharem seus custos e a trabalhar os seus custos de pessoal. Tá certo? Acho que isso foi resultado, porque a gente acabou vivendo isso aí. As receitas. Então, vocês veem que as receitas, tanto das filantrópicas como das privadas, aumentou, tá certo? Era 15 bilhões e hoje nas filantrópicas é 21,4 e nas privadas também aumentou, tá certo? Houve um aumento. As despesas de pessoal, nós temos uma redução nas filantrópicas, né? Ou melhor, um aumento nas filantrópicas de 7,1 para 9,2. Nas públicas tivemos um aumento muito grande nas despesas de pessoal e nas privadas nós também tivemos um aumento significativo. Eu, sinceramente, não sei explicar esse segundo gráfico das privadas. Eu quero crer que muito do censo, aqueles professores que não eram
eram terceirizados ou tinham um serviço de contrato de pessoa jurídica, isso deve ter feito essa alteração. Os investimentos em pesquisa, que eu acho que é uma informação importante, as filantrópicas tiveram 1,19 bilhões, tá certo? Eu queria citar, por exemplo, só o presidente Bolsonaro citou o caso aí do grafeno, né? O Mackenzie investiu mais de 100 milhões de reais num prédio só para desenvolver pesquisas com o grafeno, tá certo? É um setor que investe tradicionalmente em pesquisa e desenvolvimento. Mas as particulares também têm investido em pesquisa e desenvolvimento, e vocês veem que é um número interessante, de 4,83 bilhões. Na parte de cursos, né, a gente vê que as filantrópicas cresceram muito pouco, as públicas também, mas as privadas tiveram um crescimento muito grande. Eu quero crer porque as filantrópicas são tradicionais, há uma tradicionalidade nos cursos, e as privadas, no sentido de empreender, buscar novos mercados, elas ampliaram a sua base de cursos. Tá certo? As matrículas filantrópicas praticamente estabilizou, 0,7%, nas públicas e privadas aumentou. Né? Então, o que eu quero dizer é que, e aí me antecipando ao final, eu quero dizer que as privadas, elas deram, e muitas vezes também são criticadas, porque falam que é interesse financeiro, de lucro, de resultado, mas elas deram uma enorme contribuição para o país. Primeiro, que elas inseriram dentro das escolas alunos que não podiam pagar. Desse estoque de alunos formados no ensino médio, hoje podem estudar porque existem as universidades privadas. E a convivência das filantrópicas e as privadas é excelente. Eu faço parte do SEMESP, lá são privadas, com fins de lucro, a capital aberto e também filantrópicas, assim na BMS também. Bom, no curso à distância há uma história muito clara e diferente, né? As privadas tiveram um grande crescimento nos cursos à distância, mas as filantrópicas e as públicas elas estão praticamente paradas em relação ao crescimento das privadas. Tá certo? Eu acho que as privadas têm sido muito mais agressivas, né? Vislumbraram o mercado que está acontecendo, lógico, e preços muito mais convidativos. Eu quero crer que as filantrópicas, elas, nesse aspecto, andam um pouco mais devagar. Há um pouco mais de receio de entrar nisso e por isso não crescemos tanto. Né? Mas vocês vejam que foi um crescimento impressionante. Né? E hoje é uma grande disputa de preços. Né? Os valores do EAD para os alunos são, às vezes, preços irrisórios. Né? As matrículas também, a gente vê aí que nas filantrópicas caiu 5%, nas públicas e privadas aumentou 24% e 37%, né? No curso de EAD. Bem, nós temos alguns desafios. Né? Eu estava pensando hoje, eu trabalho numa instituição, que é a Santa Marcelina, ela existe há 180 anos. Naquele livro Empresas que Duram para Sempre, do Jim Collins, eu acho que instituições como a Santa Marcelina poderiam ser referência. O Mackenzie, 150 anos. Né? Os maristas, 200 anos. Então, você não pode dizer, poxa, a governança é boa ou não é boa. Eu posso dizer para vocês, eu acho que, tanto nas privadas como nas filantrópicas, você tem todo tipo de governança, tá certo? Você tem empresas, organizações que estão centenárias, mas precisam melhorar a governança, como vocês têm empresas privadas que precisam melhorar a governança, tá certo? Eu sou conselheiro independente de uma outra instituição, né? E tem um colega meu lá que ele é conselheiro da instituição filantrópica que eu sou, como conselheiro independente, e ele é conselheiro de uma SA, uma instituição de educação. Portanto, em termos de governança, eu acho que as filantrópicas têm sido um bom exemplo de governança, mas também tem muito que aprender com toda essa governança mais atualizada, mais dinâmica, mais empreendedora, que é do ensino superior, tá certo? Privado. Quero dizer também que, finalmente, só para tangenciar, eu acho que depois nós vamos ter uns minutos aí para poder conversar sobre isso, que eu acho que
instituições privadas com fins de lucro, elas, como vocês viram nos gráficos, elas não representaram, até o momento, uma ameaça, mas sim um grande incentivo para rever processos, rever custos, melhorar performance e aprender também uns com os outros, tá certo? Acho que nós aprendemos mutuamente. Então, eu acho que, como eu disse, as privadas deram uma grande contribuição ao país. Você imagina, quer dizer, 88% da educação no país são pelas privadas. As filantrópicas estão aqui há centenas de anos, formaram milhões de alunos, também deram e continuam dando uma excelente contribuição, né? Eu, com isso, concluo, mas eu gostaria de concluir com duas frases, né? Na verdade, eu vou colocar uma terceira. Arthur Clarke, que é um futurista de ficção, ele disse que uma das coisas mais difíceis de prever é o futuro, certo? E o Peter Drucker nos dá uma fórmula, que é a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. E somente com a educação. Todos nós sabemos, infelizmente, eu ainda pensei aqui, falei assim, puxa, nós temos tantas pessoas qualificadas, né, que poderiam exercer o comando, a governança do nosso Ministério da Educação, mas as coisas não acontecem. Então, nós não estamos podendo construir um futuro com qualidade que nós vemos aqui. E, finalmente, a educação faz um povo fácil de ser liderado, mas difícil de ser dirigido, fácil de ser governado, mas impossível de ser escravizado. Muito obrigado.